Sabe quando dizem que família é o lugar mais seguro do mundo? Mentira. A maior mentira que já ouvi na vida. Porque foi dentro da minha própria casa, no meu quarto de criança com bonecas na estante e desenhos na parede, que meu irmão fez comigo o que nem o diabo teria coragem de fazer. E meu pai? Meu pai sempre achou que o sol nascia e se punha naquele menino. Até hoje, com 73 anos de vida nas costas, ainda escuto aquela voz grossa dizendo: "Tá inventando coisa de novo, menina?" Inventando. Como se a barriga que cresceu dentro de mim aos 14 anos fosse invenção da minha cabeça. Meu nome é Jéssica Razuca, mas pode me chamar de Dona Jéssica mesmo. Nasci em 1951, aqui em Gurupi, no Tocantins, numa época que criança não tinha voz, não tinha vez. E menina então? Menina era para ficar quieta, obedecer e agradecer. Hoje, nessa tarde quente de janeiro, sentada na varanda da minha casinha simples, mas honesta, resolvi contar uma história que guardei por quase 6 décadas. Não é história bonita não, viu? É daquelas que faz o estômago embrulhar, que dá vontade de tapar os ouvidos. Mas precisa ser contada, porque sei que tem muita menina por aí passando pelo mesmo inferno que passei, achando que tá sozinha no mundo. Se você tá me ouvindo agora, me conta aí nos comentários de onde você é. Quero saber se minha história tá chegando longe, se tem gente de todo canto do Brasil acompanhando. E olha, se puder, dá uma curtidinha no vídeo e se inscreve no canal, porque cada like, cada comentário me dá força para continuar falando sobre o que muita gente prefere esconder debaixo do tapete. Lembro como se fosse ontem da primeira vez que percebi que tinha algo muito errado na minha família. Eu devia ter uns 7 anos, estava brincando de casinha no quintal quando ouvi meu pai gritando com minha mãe na cozinha. Não era novidade, ele gritava sempre, mas dessa vez era diferente. Ô Maria, para de mimar essa menina. Deixa ela aprender que nessa casa quem manda sou eu e o Toninho. Toninho, meu irmão mais velho. 5 anos mais velho que eu, para ser exata. Moreno, alto desde cedo, com aqueles olhos verdes que puxou não sei de onde, porque na nossa família todo mundo tem olho castanho. As vizinhas viviam dizendo que ele era bonito demais, que ia quebrar muitos corações. Mal sabiam elas que o primeiro coração que ele ia destruir seria o meu. Meu pai, seu João Razuca, era daqueles homens que nasceu no tempo errado. Achava que mulher era para servir, que homem não chora, que filho macho vale por 10 fêmeas. Trabalhava na prefeitura, não sei bem fazendo o quê, mas sempre chegava em casa com cheiro de cachaça e cigarro. Quando estava de bom humor, ignorava minha existência. Quando estava de mau humor... quando estava de mau humor, era melhor sumir de vista. Já minha mãe, Dona Maria das Dores, nome que não podia ser mais apropriado, era uma santa, miudinha, cabelo sempre preso num coque apertado, mãos calejadas de tanto lavar roupa para fora. Ela tentava, coitada. Tentava me proteger do jeito que podia, mas contra meu pai não tinha muito o que fazer. "Fica quietinha, minha filha", ela sussurrava quando o pai começava a gritar. Vai passar, vai passar." A casa onde a gente morava era dessas de 3 cômodos, uma sala que servia de tudo, um quarto para os meus pais e um quartinho nos fundos que era meu e do Toninho. No começo, quando eu era bem pequena, a gente até se dava bem. Ele me ensinava a subir em árvore, a pescar no riozinho que passava atrás de casa, a assobiar. Mas conforme fui crescendo, as coisas mudaram. Começou devagar. Uma mão boba aqui, um olhar estranho ali. Eu não entendia direito. Era criança, né? Achava que era normal o irmão querer abraçar a irmã daquele jeito apertado, querer dormir na mesma cama mesmo tendo a dele do lado. Minha mãe, às vezes, entrava no quarto de madrugada e via ele na minha cama. "Toninho, vai pro seu canto, menino." Mas ele sempre tinha uma desculpa. Tava com medo de trovão, tava com frio, tava com saudade de quando era pequeno. Meu pai? Meu pai achava lindo. "Olha só como os dois se gostam, isso sim é família unida." E batia nas costas do Toninho com orgulho. Era o filho perfeito, afinal. Jogava bola que nem ele, bebia que nem ele, falava palavrão que nem ele. Eram 2 em 1. Pai e filho, unha e carne, parceiros pra tudo. Eu, do outro lado, era o estorvo. A menina que nasceu quando eles queriam outro menino. A decepção ambulante. Meu pai não escondia de ninguém.
Essa daí foi o erro de cálculo, ele dizia para os amigos, apontando para mim. Mas fazer o quê, né? Deus quis assim. A primeira vez que notei algo realmente esquisito foi num domingo de Páscoa. Eu tinha uns 9 anos, estava toda arrumadinha com um vestido amarelo que minha mãe tinha costurado. A família toda reunida, tios, primos, a casa cheia. Todo mundo elogiando como eu estava bonita, como estava ficando mocinha. Normal, né? Coisa de família. Mas o Toninho não gostou. Vi nos olhos dele. Aquela raiva súbita, aquele jeito de apertar o copo de refrigerante até os nós dos dedos ficarem brancos. Quando todo mundo foi pro quintal comer churrasco, ele me puxou pro canto. Tá se achando muito gostosa, né? Tá querendo chamar a atenção dos outros? Fiquei sem entender. Atenção de quem? Eu só tava ali, quieta no meu canto, comendo meu pedaço de bolo. Mas ele continuou. Você é minha, tá ouvindo? Minha. Não quero ver você dando mole pra ninguém. Minha? Como assim minha? Irmão não é dono de irmã. Mas naquele dia, naquele exato momento, alguma coisa mudou. O jeito dele me olhar ficou diferente, possessivo, perigoso. E eu, mesmo sem entender direito o que estava acontecendo, senti medo. Um medo gelado que subia pela espinha e fazia meu estômago revirar. Tentei falar com minha mãe. Mãe, o Toninho tá estranho comigo. Ela estava lavando louça, as mãos cheias de espuma, o rosto cansado de sempre. Parou por um segundo, me olhou. E eu vi. Vi que ela sabia. Vi que ela entendia. Mas também vi o medo nos olhos dela. O mesmo medo que eu sentia. É coisa da sua cabeça, filha. Seu irmão te ama. Ele só quer te proteger. E voltou a esfregar os pratos com força demais, como se pudesse esfregar também a verdade que a gente duas conhecia, mas não podia falar. Foi aí que entendi uma coisa terrível. Eu estava sozinha. Meu pai do lado dele, minha mãe com medo demais para fazer alguma coisa. E eu ali no meio, uma menina de 9 anos tendo que lidar com um monstro que dormia no quarto ao lado. As coisas foram piorando. Ele começou a entrar no banheiro quando eu estava tomando banho. Esqueci a toalha, dizia. Mas ficava ali parado, olhando. Eu me encolhia no canto, tentava me cobrir com as mãos, mas ele não saía. Que foi? Sou seu irmão, pô. Não precisa ter vergonha de mim. Comecei a tomar banho de roupa. Sério. Entrava no banheiro vestida, trancava a porta e só tirava a roupa dentro do box. Mesmo assim, ele dava um jeito. Arrombava a porta, dizia que precisava usar o banheiro urgente. Minha mãe reclamava do trinco quebrado. Meu pai dizia que era falta de cuidado minha. A noite era pior, muito pior. Ele esperava todo mundo dormir e vinha pro meu quarto. No começo, só ficava ali, sentado na beirada da cama, passando a mão no meu cabelo. Você é linda, sabia? A mais linda da família. Eu fingia dormir, apertava os olhos com força, rezava para ele ir embora. Às vezes funcionava, às vezes não. Quando fiz 11 anos, as coisas saíram completamente do controle. Foi no meu aniversário, inclusive. Minha mãe tinha feito um bolo simples de fubá com goiabada. Cantamos parabéns só nós 4, nenhum amigo, nenhuma festa. Meu pai me deu uma boneca velha que achou não sei onde. Tá na idade de parar com essas frescuras, disse. Mas toma aí. O Toninho me deu um colar. Um colar de plástico vagabundo, desses que vende em camelô, mas fez a maior cerimônia. É pra minha irmãzinha linda. E me abraçou na frente de todo mundo. Um abraço demorado demais, apertado demais. Senti a mão dele descendo pelas minhas costas, parando onde não devia parar. Olhei para minha mãe em desespero. Ela desviou o olhar. Naquela noite, ele veio pro meu quarto de novo. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, ele não ficou só olhando. Você já é mocinha agora. Sussurrou no meu ouvido. Tá na hora de aprender umas coisas. Eu tremia tanto que a cama balançava. Tentei gritar, mas ele tampou minha boca. Fica quieta. Se você gritar, eu conto pro pai que você tá namorando o filho do seu Zé da padaria. Você sabe o que ele vai fazer com você. Sabia. Claro que sabia. Tinha visto ele bater na minha mãe por muito menos. Uma vez, ela sorriu pro entregador de gás e apanhou por uma semana. Imagina o que ele faria comigo se achasse que eu tava me oferecendo pros moleques da rua, como ele dizia. Então fiquei quieta.
Mordi o travesseiro e fiquei quieta enquanto meu irmão fazia coisas que até hoje tenho dificuldade de colocar em palavras. Doeu. Doeu tanto que achei que ia morrer. Mas a dor física não era nada perto da dor na alma, de saber que aquilo estava acontecendo e ninguém ia me ajudar. No dia seguinte, mal consegui andar. Minha mãe notou, claro. Que foi, Jéssica? Tá mancando por quê? Inventei que tinha caído. Ela não perguntou mais nada, mas quando o Toninho não estava olhando, ela passou mercúrio cromo nos machucados. Suas mãos tremiam, lágrimas escorriam mudas pelo seu rosto. Mas ela não disse nada. Nunca dizia. A partir daquela noite, virou rotina. 2, 3 vezes por semana, às vezes mais. Ele esperava todo mundo dormir e vinha. Eu aprendi a me desligar. É impressionante como a mente da gente consegue fugir do corpo quando precisa. Eu imaginava que estava voando, que era um passarinho livre no céu, que estava em qualquer lugar menos ali, naquela cama, com aquele peso em cima de mim. Meu pai continuava achando o Toninho o máximo. Os dois saíam juntos pro bar, voltavam bêbados cantando. Esse é meu filho, ele berrava para a vizinhança toda ouvir. Macho de verdade, não é que nem aquela moleca sem graça da Jéssica. Eu definhava a olhos vistos. Parei de comer direito, parei de falar. Na escola, as professoras perguntavam se estava tudo bem em casa. Eu balançava a cabeça que sim. O que eu ia dizer? Quem ia acreditar em mim? O Toninho era o queridinho de todo mundo. Bonito, educado, prestativo. Ajudava as velhinhas com as compras, jogava bola com as crianças da rua. O filho perfeito. Ninguém imaginava o monstro que ele era quando as portas se fechavam. Teve um dia que quase contei tudo. Foi para Dona Conceição, a vizinha. Ela era diferente das outras. Não tinha marido, morava sozinha, trabalhava fora. As outras mulheres falavam mal dela pelas costas, diziam que era sapatão, que não prestava. Mas ela sempre foi gentil comigo. Jéssica, minha filha, você não tá bem. Ela disse um dia, me encontrando chorando atrás da igreja. Que tá acontecendo? Abri a boca para falar. As palavras estavam ali, na ponta da língua. Meu irmão, ele faz coisas, mas aí lembrei do meu pai, do que ele era capaz de fazer. Não só comigo, mas com minha mãe, com qualquer um que se metesse. E me calei. Não é nada, Dona Conceição. Só tô triste porque briguei com uma amiga. Ela não acreditou. Eu vi nos olhos dela. Mas não insistiu. Anos depois, quando tudo já tinha acontecido, ela me procurou. Eu sabia, Jéssica. Eu sabia e não fiz nada. Me perdoa. Perdoei, claro. O que ela podia ter feito? Naquela época, ninguém falava sobre essas coisas. Era segredo de família, assunto proibido, vergonha que se carregava calada. Quando fiz 13 anos, meu corpo começou a mudar. Seios nascendo, quadris se alargando, a menstruação que veio e me assustou, porque ninguém nunca tinha me explicado nada. Minha mãe me deu uns panos velhos e disse: "Agora você é mocinha. Cuidado." Cuidado com o quê? Eu já tomava todo o cuidado do mundo e não adiantava nada. O Toninho ficou ainda pior com as mudanças no meu corpo. Era como se eu tivesse me tornado um troféu ainda mais valioso. As visitas noturnas aumentaram. Às vezes, ele nem esperava todo mundo dormir. Me encurralava no banheiro, na despensa, em qualquer canto escuro da casa. "Você tá ficando gostosa", ele dizia. "Daqui a pouco os moleques vão começar a rondar. Mas você é minha, lembra? Minha." Eu era um objeto, uma coisa, uma propriedade particular dele, carimbada e registrada. E o pior é que todo mundo parecia concordar com isso. Meu pai vivia dizendo: "O Toninho que vai escolher com quem você vai casar. Ele conhece os rapazes da cidade, sabe quem presta. Casar." Mal sabia ele que o único homem que tinha tocado em mim era o próprio filho dele. A gota d'água veio numa tarde de dezembro. Tava um calor dos infernos, daqueles que deixa todo mundo irritado. Meu pai tinha saído pro trabalho, minha mãe tinha ido lavar roupa no rio. Eu tava sozinha em casa. Sozinha não, com ele. "Vem cá, Jéssica, vamos aproveitar que não tem ninguém." Tentei correr, mas ele foi mais rápido. Me agarrou pelos cabelos, me arrastou pro quarto. Dessa vez, eu lutei.
Pela primeira vez em todos aqueles anos, eu lutei, arranhei, mordi, chutei. Mas ele era mais forte. Sempre foi mais forte. Tá se achando valente agora, é? Vou ter que te ensinar uma lição. A lição doeu mais que todas as outras vezes juntas. Quando acabou, eu tava sangrando. Muito. Ele olhou o sangue no lençol e deu de ombros. Limpa isso antes da mãe chegar. Mas eu não limpei. Não conseguia nem levantar. Fiquei ali, deitada naquela poça vermelha, desejando morrer, querendo sumir, evaporar, deixar de existir. Foi assim que minha mãe me encontrou. O grito dela ainda ecoa nos meus ouvidos. Um grito de horror, de dor, de culpa. Ela sabia. Claro que sabia. Sempre soube. Meu Deus, minha filha. Meu Deus. Ela me abraçou, me embalou como quando eu era bebê. Perdoa sua mãe. Perdoa. Naquele dia, alguma coisa nela quebrou. Ou talvez tenha se consertado. Não sei. Só sei que ela me pegou no colo, me levou para o banheiro, me lavou com cuidado. Depois fez uma trouxa com nossas roupas. Vamos embora, disse. Pra onde, mãe? Não sei, mas daqui a gente tem que sair. Mas não saímos. Quando estávamos na porta, malas na mão, meu pai chegou. Bêbado, como sempre. Viu a cena, entendeu na hora. Que palhaçada é essa? Minha mãe tentou explicar. Gaguejou, chorou, implorou, mostrou o sangue, os machucados. Meu pai ouviu tudo em silêncio. Depois, olhou para o Toninho, que tinha aparecido atrás dele. É verdade isso, filho? O Toninho deu de ombros. A Jéssica tá inventando coisa, pai. Sabe como mulher é. Deve tá com ciúme porque arrumei namorada. E meu pai acreditou. Ou fingiu que acreditou. Ou simplesmente não se importou. Deu um tapa na cara da minha mãe tão forte que ela caiu. Para de proteger essa vagabunda. Quer fugir? Foge, mas a menina fica. Alguém tem que cozinhar e lavar nessa casa. Minha mãe me olhou. Eu vi o momento exato em que ela desistiu. De mim, de si mesma, da vida. Largou a mala no chão e foi pro quarto. Nunca mais falamos sobre aquele dia. A vida continuou. As visitas noturnas continuaram. Meu corpo continuou sendo invadido. Minha alma continuou morrendo aos poucos. Mas algo tinha mudado. Eu não era mais aquela menina assustada que mordia o travesseiro para não gritar. Agora, eu era uma sobrevivente. E sobreviventes fazem o que for preciso para continuar vivas. Mesmo que por dentro já estejam mortas há muito tempo. É assim que funciona numa casa onde o monstro tem a proteção do rei, onde a rainha é fraca demais para proteger a princesa, onde os gritos são abafados e as lágrimas são invisíveis. É assim que uma menina aprende que família pode ser sinônimo de inferno. E o pior ainda estava por vir. O ano de 1965 começou diferente. Eu acordei no primeiro dia de janeiro sentindo o estômago revirar, mas não era ressaca de ano novo. Nós nem comemorávamos nada em casa. Era enjoo mesmo, daqueles que vêm do nada e faz a gente correr pro banheiro. Achei que era alguma coisa que comi. Mal sabia eu que aquele enjoo ia mudar o rumo da minha vida para sempre. Janeiro passou voando. Os enjoos continuavam, principalmente de manhã. Minha mãe notou, claro. Mãe nota tudo, mesmo quando finge que não vê. Tá comendo coisa estragada, menina? Balancei a cabeça. Comida estragada nós não tínhamos. Mal tínhamos comida boa, quanto mais estragada. Foi numa terça-feira de fevereiro que a ficha caiu. Minha menstruação estava atrasada. Muito atrasada. Eu nem ligava muito para essas coisas. Nunca fui regular mesmo. Mas quando juntei o atraso com os enjoos, com os seios doloridos, com aquela vontade estranha de comer manga verde com sal, meu Deus do céu! Não, não podia ser. Mas era. Lembro do desespero que senti. Sentada no chão do banheiro, contando nos dedos quantos meses fazia que não descia para mim. Dezembro não veio. Janeiro também não. Fevereiro já estava no meio e nada. 3 meses. 3 meses carregando aquilo dentro de mim. O pânico foi tanto que vomitei ali mesmo. Dessa vez não era enjoo de gravidez. Era pavor puro. 14 anos. Eu tinha 14 anos e estava grávida do meu próprio irmão. Como é que eu ia contar isso? Para quem? Minha mãe já sabia dos abusos e não fazia nada.
Meu pai ia dizer que a culpa era minha, que eu seduzi o Toninho. E ele, o que ele ia fazer quando soubesse? Decidi esconder. Não tinha outra saída. Comecei a usar as roupas mais largas que encontrava. Blusas do meu pai, vestidos folgados da minha mãe, amarrava panos na barriga, apertava tanto que doía. Qualquer coisa para disfarçar o volume que começava a aparecer. Mas corpo de criança grávida não tem como esconder por muito tempo. Foi minha mãe quem percebeu primeiro, claro. Numa manhã de março, entrou no quarto enquanto eu trocava de roupa. Viu a barriga já saliente, os seios inchados, as estrias começando a aparecer. Seu rosto perdeu toda a cor. Jéssica, minha filha, você tá... Comecei a chorar. Era a primeira vez em meses que eu chorava de verdade, não aquele choro mudo que aprendi a fazer para não incomodar ninguém. Soluçava tanto que mal conseguia respirar. Mãe, eu não queria, juro que não queria. Ele sempre... Ela me abraçou, forte, como não abraçava há anos. Choramos juntas ali, no chão frio do quarto, duas mulheres destroçadas pela mesma desgraça. A gente tem que contar pro seu pai, ela disse finalmente. O sangue gelou nas minhas veias. Não, mãe, pelo amor de Deus, ele vai me matar. E o que você quer que eu faça, Jéssica? Daqui a pouco não vai dar mais para esconder. Ela tinha razão. Com 4 meses, já ficava difícil disfarçar. Com 5 seria impossível, mas o medo era maior que a razão. Vamos esperar mais um pouco, só mais um pouco. Ela concordou, coitada. Também morria de medo do meu pai, mas começou a cuidar de mim às escondidas. Guardava comida extra, fervia chá de ervas que aliviavam os enjoos, passava óleo na minha barriga para não criar tanta estria. O Toninho continuava vindo no meu quarto. É surreal falar isso, mas ele não percebia nada. Homem é bicho tapado quando quer. Fazia o que fazia e ia embora, sem notar que meu corpo estava mudando, que eu gemia não de prazer, nunca foi prazer, mas de dor, porque tudo doía mais com o bebê crescendo dentro de mim. Abril chegou e com ele meu desespero aumentou. A barriga já era impossível de esconder completamente. Passei a usar um chale o tempo todo, mesmo no calor infernal do Tocantins. Na escola, inventei que estava com problema de coluna, por isso andava curvada. As professoras acreditaram ou fingiram acreditar. Mas em casa ficava cada vez mais difícil. Foi numa noite de maio que tudo veio abaixo. Meu pai chegou mais bêbado que o normal. Brigou com minha mãe por causa da janta fria, quebrou 2 pratos, chutou o cachorro. O Toninho tentou acalmar ele, mas nem o filho favorito conseguiu dessa vez. Cadê aquela vagabunda da Jéssica? Ele berrou. Eu estava escondida no quarto, rezando para ele esquecer que eu existia. Mas naquele dia não tive sorte. Ele arrombou a porta. Me viu encolhida num canto, tentando cobrir a barriga com o chale. Deu 2 passos na minha direção e parou. Os olhos foram da minha cara para o meu ventre. Voltaram para minha cara. Desceram de novo. Tira esse pano. Pai, tira esse pano. Com as mãos tremendo, tirei o chale. Fiquei ali parada, a barriga de 5 meses claramente visível sob o vestido fino. O silêncio foi pior que qualquer grito. Ele ficou vermelho, roxo, os olhos saltando das órbitas. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa, perigosa. De quem é? Abri a boca, mas nenhum som saiu. De quem é? Como eu ia responder aquilo? Eu tô perguntando de quem é essa criança. João, calma! Minha mãe tentou intervir. Ele deu um tapa nela sem nem olhar. Cala a boca! Voltou a atenção para mim. Vagabunda, eu sabia, sempre soube que você não prestava. Qual foi? O filho do Zé da padaria? O ajudante do açougue? Quantos foram, sua puta? As palavras me cortavam mais que faca. Puta. Vagabunda. Aos 14 anos, grávida do meu irmão, e era isso que meu pai via em mim. Pai, não foi, eu não... Não me chama de pai, ele cuspiu as palavras. Não sou pai de puta. Foi aí que o Toninho entrou no quarto. Viu a cena, entendeu na hora. Mas em vez de medo ou culpa, o que vi no rosto dele foi raiva. Que tá acontecendo aqui? Sua irmã... Meu pai apontou para mim como se eu fosse um bicho nojento. A vagabunda tá grávida. O Toninho me olhou.
Nossos olhos se encontraram por um segundo. Naquele segundo, ele soube que eu ia falar. Viu no meu rosto. E decidiu agir primeiro. Eu sabia, ele disse calmamente. Eu vi ela com o Marquinhos lá do posto, várias vezes. Tentei falar pro senhor, mas não quis acreditar. Marquinhos, o frentista. Um menino de 16 anos que mal olhava na minha cara. Mas bastou a menção do nome para meu pai explodir de vez. Aquele filho da puta! Vou matar ele! E saiu porta fora, cambaleando de bêbado, mas determinado. O Toninho foi atrás, não para impedir, mas para garantir que a história ia colar. Fiquei sozinha com minha mãe. Ela me olhou com uma mistura de pena e desespero. Por que você não falou a verdade? Ia adiantar? Respondi, cansada demais para chorar. Você acha que ele ia acreditar? Ela não respondeu. Nós duas sabíamos a resposta. O que aconteceu depois foi um inferno ainda pior. Meu pai foi atrás do Marquinhos, fez o maior escândalo. A família do menino ficou apavorada, jurou que ele nunca tinha encostado em mim, e era verdade. Mas meu pai já tinha espalhado para a cidade toda que o frentista tinha abusado da inocência da filha dele. Em 2 semanas, a família do Marquinhos se mudou da cidade. Fugiram da vergonha, das ameaças, das fofocas. Um inocente pagou pelo crime do meu irmão. E eu? Eu virei a vergonha da família oficialmente. A perdida. A que tinha desonrado o nome dos Razuca. Meu pai nem olhava mais na minha cara. Minha mãe cuidava de mim escondida, mas sempre com aquele olhar de quem carrega uma culpa pesada demais. O Toninho, ele virou o herói. O irmão que tentou proteger a honra da família. O que tentou avisar o pai sobre o comportamento inadequado da irmã. Nojento. À noite, ele ainda vinha no meu quarto às vezes. Menos que antes, porque agora eu era mercadoria estragada, como ele dizia. Mas vinha. E quando vinha, sussurrava no meu ouvido. Esse filho é meu. Nunca esquece disso. Junho passou devagar. Julho pior ainda. Minha barriga crescia, o bebê mexia e eu defininhava por dentro. Parei de ir na escola. Meu pai proibiu. Não vou passar mais vergonha com você. Ficava trancada em casa, uma prisioneira que carregava outra prisão no ventre. As únicas saídas eram para a igreja. Meu pai fazia questão que eu fosse, que todos vissem meu pecado, minha vergonha. As beatas cochichavam, apontavam, balançavam a cabeça em reprovação. Eu sentava no último banco, o xale cobrindo a barriga já enorme, e rezava. Não por perdão, que perdão eu precisava, mas por força, por uma saída, por um milagre. Em agosto, com 8 meses de gravidez, mal conseguia andar. Os pés inchados, as costas doendo, o bebê pesando como chumbo. Minha mãe fazia partos em casa. Era parteira nas horas vagas, quando não estava lavando roupa ou apanhando do meu pai. Ela me preparava para os sinais, me ensinava a respirar, a aguentar a dor. Vai ser difícil, ela dizia. Você é muito nova, muito miúda. Mas a gente vai conseguir. A gente. Como se ela pudesse dividir comigo a dor do parto, como se pudesse carregar junto o peso de dar à luz um filho que era ao mesmo tempo meu sobrinho. Foi numa madrugada de setembro que as dores começaram. Acordei com uma fisgada nas costas, depois outra na barriga. Líquido escorrendo pelas pernas. A bolsa tinha estourado. Chamei minha mãe baixinho. Ela veio correndo, avaliou a situação. É hoje. As horas seguintes foram um borrão de dor. Eu mordia um pano para não gritar, não acordar os homens da casa. Minha mãe fervia a água, preparava panos limpos, sussurrava palavras de encorajamento. Força, filha. Respira. Isso, assim. Já tá quase. Mas não tava quase. O bebê estava sentado, não queria virar. Minha mãe suava tanto quanto eu, as mãos hábeis tentando manobrá-lo. Maria Santíssima, ajuda minha filha. Ela rezava entre os procedimentos. Foram 16 horas de trabalho de parto. 16 horas que pareceram 16 anos. Quando o bebê finalmente decidiu nascer, eu já não tinha mais forças para empurrar. Mais uma vez, Jéssica, só mais uma. E foi numa última onda de dor que ele nasceu. Um menino, pequeno, mas perfeito. Cabelos escuros, pele clara. Os olhos, quando abriu, eram verdes.
verdes como os do Toninho. Minha mãe cortou o cordão, limpou o bebê, o enrolou num coeiro. Quando colocou ele no meu peito, senti algo que não esperava. Amor. Puro, devastador, incondicional. Aquela criaturinha não tinha culpa de nada. Era inocente, puro, merecia toda a proteção do mundo. Como vai chamar ele? Minha mãe perguntou. Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu. Meu pai entrou, o Toninho atrás. Viram o bebê, me viram exausta e sangrando na cama. É menino, meu pai constatou. Uma sombra de algo, orgulho, passou pelo rosto dele. Logo sumiu. Não importa. Filho de puta é sempre filho de puta. Mas o Toninho se aproximou. Olhou o bebê, viu os olhos verdes, o queixo que já mostrava sinais de ser quadrado como o dele. Sorriu. É bonito o moleque, disse. E por um momento, um breve momento, vi nos olhos dele algo parecido com arrependimento? Culpa? Não. Era possessividade. Orgulho torto. Aquele bebê era a prova viva do poder dele sobre mim. Vai chamar Carlos, meu pai decidiu. Carlos, nome de homem direito. Talvez ele não puxe a mãe. Carlos, meu filho tinha nome agora. Carlos Razuca. Sem pai no registro, porque oficialmente ninguém sabia quem era. O Marquinhos já tinha ido embora há meses, então não podiam colocar o nome dele. Ficou só o meu. Nos dias seguintes, a casa ficou estranha. Meu pai fingia que o bebê não existia. Minha mãe cuidava de nós dois como podia. E o Toninho, ele rondava. Ficava olhando o menino mamar, trocar fralda, dormir. Às vezes tentava pegar no colo, mas eu não deixava. Meu corpo inteiro se retesava quando ele chegava perto. É meu filho também. Ele disse uma vez, baixinho, quando estávamos sozinhos. Não, respondi com toda a firmeza que consegui reunir. É meu, só meu. Mas eu sabia que não era verdade. Naquela casa, naquela família, nada era só meu. Nem meu corpo, nem meu filho, nem minha vida. O leite demorou a descer. Carlos chorava de fome, eu chorava de desespero. Minha mãe fazia chás, massagens, mas parecia que meu corpo se recusava a nutrir aquela criança que veio de tanto sofrimento. Foi Dona Conceição, a vizinha, que salvou a situação. Apareceu com uma lata de leite em pó, disse que tinha sobrado dos netos. Mentira, claro. Ela tinha comprado. Mas apresentou de um jeito que meu pai não podia recusar, sem parecer pior do que já era. Aceita, João. É pela criança. Não tem culpa de nada. E assim Carlos sobreviveu os primeiros meses. Leite em pó doado pela vizinha, roupinhas que apareciam misteriosamente na porta, um cobertor aqui, uma chupeta ali. A cidade sabia. Todos sabiam. E alguns, poucos, tentavam ajudar como podiam. Mas a situação em casa só piorava. Meu pai bebia mais, batia mais. Minha mãe definhava a olhos vistos. E o Toninho começou a fazer planos. Quando o moleque crescer, vai ser que nem eu, dizia. Vou ensinar tudo para ele. Vai ser meu parceiro, meu sangue. O terror que senti ao ouvir aquilo foi pior que todas as violências que sofri. Meu filho. Ele queria transformar meu filho num monstro igual a ele. Não, de jeito nenhum. Eu ia morrer antes de deixar isso acontecer. E foi aí que comecei a planejar nossa fuga. Sozinha, aos 15 anos, com um bebê de meses, sem dinheiro, sem para onde ir. Mas tinha que tentar. Pelo Carlos. Pela criança inocente que merecia uma chance de ser diferente, de ser melhor, de ser livre. O problema era: como fugir de uma prisão onde seus carcereiros dormem no quarto ao lado? Como proteger uma criança quando você mesma ainda é criança? Como encontrar salvação quando o mundo inteiro virou as costas para você? A resposta viria da forma mais inesperada possível e mudaria nossas vidas para sempre. Mas isso eu te conto depois. O plano de fugir ficou martelando na minha cabeça dia e noite. Carlos já tinha 3 meses, mamava direitinho na mamadeira, dormia a noite quase toda. Mas como uma menina de 15 anos, sem um tostão furado, ia conseguir fugir levando um bebê? Para onde ir? Com que dinheiro? Foi dezembro quando juntei coragem para a primeira tentativa. Meu pai tinha saído para o trabalho, o Toninho foi jogar bola. Minha mãe estava no quintal estendendo roupa.
Peguei o Carlos, enrolei ele num cobertor, botei numa sacola de feira as poucas roupinhas dele e uma lata de leite. Nem mala eu tinha. Ia sair como uma mendiga mesmo. Cheguei até o portão, o coração batendo tão forte que achei que ia explodir. Um passo na calçada. 2, 3. Foi quando ouvi a voz do meu pai. Aonde pensa que vai? Ele não tinha ido trabalhar. Tava escondido esperando como se soubesse que eu ia tentar. Me virei devagar, o Carlos apertado contra o peito. Eu ia levar o nenê para tomar um ar. O tapa veio antes que eu terminasse a frase. Caí sentada na calçada, protegendo o Carlos com o corpo. Ele começou a berrar assustado. Vagabunda mentirosa! Achou que ia fugir com o bastardo? Me arrastou de volta para casa pelos cabelos. Trancou a porta, pegou a chave. Daquele dia em diante, virei prisioneira oficial. Não podia sair nem pro quintal sem supervisão. Janeiro de 1966 chegou quente e sufocante. O Carlos crescia, ficava cada dia mais parecido com o Toninho. Os mesmos olhos verdes, o mesmo queixo quadrado. Era minha bênção e minha maldição. Amava aquela criança mais que minha própria vida, mas cada traço familiar era um lembrete do horror que vivi. O Toninho começou a se interessar mais pelo menino. Queria pegar no colo, fazer gracinha, brincar. Eu morria de nojo, mas não podia impedir sempre. Meu pai apoiava. Deixa o tio cuidar do sobrinho. É bom ter figura masculina por perto. Figura masculina. Se ele soubesse que figura era aquela. Uma tarde, fiquei ouvindo o Toninho conversando com um amigo. Quando o moleque crescer, vai ser meu parceiro. Vou ensinar tudo que sei. Mulher, bebida, diversão. Vai ser homem de verdade, não um bunda mole criado por mulher. Gelei. Ele não falava só de ensinar o Carlos a jogar bola ou pescar. Falava de transformar meu filho em outro predador, outro monstro. Não, jamais. Preferia morrer, preferia matar, antes de deixar isso acontecer. Foi numa noite de fevereiro que tentei de novo. Dessa vez fui mais esperta. Esperei todo mundo dormir pesado. Peguei a faca de cozinha, forcei a janela do quarto devagar, sem fazer barulho. Passei o Carlos primeiro, depois me espremi pela abertura. Tava quase chegando na rua quando o cachorro do vizinho começou a latir. Acordou a vizinhança toda. Luzes acendendo, gente olhando. Meu pai apareceu na porta, de cueca e chinelo, possesso. Pega ela! Corri. Com o Carlos no colo, descalça, corri como nunca. Mas para onde? Não conhecia ninguém. Não tinha família além daquela. As ruas escuras todas pareciam iguais. O bebê chorava, eu chorava. O desespero tomando conta. Acabei me escondendo atrás da igreja. Fiquei lá acocorada, rezando para amanhecer, para aparecer uma solução, um milagre. Mas milagre não veio. Meu pai veio, com o Toninho e 2 amigos. Me acharam fácil. Cidade pequena não tem muitos lugares para se esconder. A surra que levei daquela vez quase me matou. Apanhei até desmaiar. Acordei 2 dias depois, toda roxa, mal conseguindo abrir os olhos de tão inchados. Da próxima vez te mato, meu pai prometeu. E o bastardo junto. Não duvidei. O ódio nos olhos dele era real, palpável. Se tentasse fugir de novo, ia acordar num caixão. Se acordasse. Março passou. Abril também. Eu vivia como um fantasma naquela casa. Cuidava do Carlos, fazia as tarefas domésticas, apanhava quando pisava na bola. O Toninho continuava me visitando à noite quando tinha vontade. Menos que antes. Agora eu era usada, estragada. Mas ainda vinha. Você continua minha, ele dizia. Não importa quantos filhos tenha. Filhos, plural. O terror de engravidar de novo me consumia. Mas o que eu podia fazer? Trancar a porta não adiantava. Ele arrombava. Gritar não funcionava. Apanhava mais. Me defender era impossível. Ele era mais forte. Foi em maio que conheci Rosinha, uma menina da minha idade que começou a frequentar a igreja. Tinha vindo de São Paulo com a família, o pai era bancário transferido. Diferente de todo mundo na cidade, usava calça comprida, falava palavrão, fumava escondido. No começo ela me assustou, depois me fascinou. Era tudo o que eu queria ser, livre, corajosa, dona de si. Começamos a conversar depois da missa. Ela não me julgava,
Não cochichava pelas costas como as outras. Que idade tem seu filho? Perguntou um dia. 8 meses. E o pai? Não tem pai. Ela me olhou daquele jeito que só outra mulher entende. Sempre tem pai. A questão é se vale a pena falar dele. Não falei, mas acho que ela entendeu mesmo assim. Começou a aparecer em casa com desculpas bestas, emprestar um livro, pedir uma receita. Meu pai não gostava dela. Essa aí não é moça direita. Mas minha mãe defendia as visitas. Era bom ter companhia, ela dizia. O que ninguém sabia é que Rosinha estava me ajudando a planejar. Ela tinha contatos em São Paulo, conhecia casas de apoio, lugares seguros para mulheres como eu. Lugares onde aceitavam mães solteiras, onde não faziam perguntas. Mas precisa de dinheiro para passagem, ela explicou, e alguma coisa para se manter até conseguir emprego. Dinheiro, sempre o maldito dinheiro. Onde uma menina presa em casa ia arrumar dinheiro? A resposta veio de onde menos esperava. Junho chegou com festa junina na cidade. Fogueira, quadrilha, quentão. Meu pai resolveu que a família ia participar. Aparências, sempre as aparências. Me obrigou a vestir um vestido de chita, amarrar fita no cabelo. O Carlos ia no colo, com roupinha de caipira. Na festa, enquanto meu pai bebia com os amigos e o Toninho dançava com as meninas, consegui um momento sozinha. Sentei num banco afastado, ninando o Carlos que estava inquieto com o barulho. Foi quando ela se aproximou. A mulher do prefeito, Dona Laura. Rica, elegante, sem filhos. Todo mundo sabia que ela sofria por não poder ter bebês. Posso segurar um pouquinho? Pediu, olhando o Carlos com aquela cara de quem morre de vontade. Deixei. Ela pegou ele com tanto cuidado, tanto carinho. O Carlos, que era arredio com estranhos, se acalmou na hora. Até sorriu. É lindo, ela sussurrou. Tão lindo. Ficamos ali em silêncio, ela ninando meu filho, eu pensando na vida. De repente ela falou. Deve ser difícil, tão nova, sozinha. É, concordei. Não tinha forças para fingir. Se precisar de ajuda, qualquer coisa. Olhei nos olhos dela. Vi bondade ali. Bondade verdadeira. Não a caridade falsa das beatas da igreja. A senhora fala sério? Falo. Muito sério. E foi assim que começou. Dona Laura passou a me ajudar às escondidas. Mandava cestas básicas, roupas pro Carlos, às vezes dinheiro. Sempre discreto, sempre através de terceiros. Meu pai achava que era caridade da igreja. Com o dinheiro que ela dava, comecei a juntar pro meu fundo de fuga. Escondia as notas dentro do forro do colchão, no meio das fraldas, em qualquer canto que achasse seguro. Centavo por centavo, nota por nota. Julho passou voando. O Carlos já engatinhava, balbuciava as primeiras palavras. Mama foi a primeira. Chorei tanto quando ele disse. Era a prova de que, apesar de tudo, eu era mãe. Mãe de verdade. Não só a menina que pariu. Agosto trouxe mais uma tentativa frustrada. Dessa vez, nem cheguei a sair de casa. O Toninho me pegou arrumando a sacola de noite. Vai viajar, maninha? Perguntou com aquele sorriso cínico. O Carlos tá com febre, ia levar no posto. Mentirosa. Ele se aproximou, me encurralou contra a parede. Sabe o que acontece com mentirosa? A mão dele no meu pescoço, apertando. Não forte o suficiente para matar, só para lembrar que podia. Se tentar fugir de novo, não vai ser o pai que vai te matar. Vou ser eu. E o bastardo? Bom, sempre dá para fazer outro, né? A ameaça ao Carlos foi o que me quebrou. Podia aguentar tudo, menos perder meu filho. Guardei a sacola, desmontei o plano. Por enquanto, setembro chegou, e com ele o primeiro aniversário do Carlos. Fiz um bolinho simples com a farinha que tinha. Cantamos parabéns baixinho. Meu pai não gostava de frescura. O menino bateu palminha, lambuzou a cara toda de cobertura. Por um momento, um breve momento, fomos só uma mãe e um filho comemorando a vida. Mas a realidade voltou rápido. Naquela noite, o Toninho bebeu demais. Entrou no meu quarto cambaleando, fedendo a cachaça. Hoje faz 1 ano, disse, olhando pro Carlos dormindo no berço improvisado. 1 ano que nasceu meu filho. Não é seu filho, ele riu. Uma risada feia, sem humor. Não? Olha bem pra ele. Os olhos, o queixo. É minha cara cuspida. Sai do meu quarto.
Seu quarto? Mais risada. Nada aqui é seu. Nem o quarto, nem o filho. Você é minha. Esqueceu? Me agarrou. Tentei lutar, mas ele era forte. Tava bêbado, violento. O Carlos acordou com a confusão. Começou a chorar. Cala a boca dele! O Toninho rosnou. Me soltei, corri pro berço, ninei o Carlos, desesperada para acalmar ele. Atrás de mim, senti o Toninho se aproximando. Bom ver vocês dois juntos, mãe e filho. Minha família. Sua família. A bile subiu na minha garganta. Segurei o Carlos mais forte, como se pudesse proteger ele com meu corpo. Um dia, o Toninho continuou, a voz pastosa de álcool. Um dia vou contar para ele. Vou dizer quem é o pai de verdade. E aí nós três vamos ser uma família de verdade. Foi a gota d'água. Ali, naquele momento, com meu filho nos braços e aquele monstro nas minhas costas, tomei uma decisão. Ia fugir, nem que custasse minha vida. Mas ia tirar o Carlos dali. Ia salvar ele daquele inferno. O que eu não sabia era que a oportunidade estava mais perto do que imaginava. E viria da forma mais trágica possível. Outubro começou diferente. Meu pai estava estranho, mais quieto, bebendo menos. No início, achei que era coisa da minha cabeça. Mas minha mãe também notou. João tá esquisito, ela comentou um dia, lavando louça. Anda cansado, sem apetite. Era verdade. O homem que sempre foi um touro, forte e brutamontes, parecia estar murchando. A pele amarelada, os olhos fundos. Mas ninguém falava nada. Na nossa casa, mostrar preocupação era sinal de fraqueza. Foi numa manhã de outubro que tudo mudou. Acordei com gritos vindo do quarto dos meus pais. Corri para lá com o Carlos no colo. Meu pai estava caído no chão, se contorcendo, espuma saindo da boca, o corpo todo duro. Minha mãe ajoelhada do lado, tentando segurar ele. Chama ajuda! Ela gritou. O Toninho apareceu assustado. Pela primeira vez na vida, vi medo real nos olhos dele. Correu para chamar o farmacêutico. Era o mais próximo de médico que tinha na época. Mas não adiantou. Quando seu Firmino chegou com a maleta de remédios, meu pai já tinha parado de espumar, parado de se mexer, parado de respirar. Infarto, o farmacêutico diagnosticou. Fulminante, não tinha o que fazer. Morto. Meu pai estava morto. O homem que me aterrorizou a vida toda, que permitiu todos os abusos, que me chamou de vagabunda e puta. Morto ali no chão do quarto, de pijama e chinelo. Eu devia sentir alguma coisa. Tristeza, alívio, qualquer coisa. Mas só senti vazio. Um vazio enorme, como se um peso que eu carregava há anos tivesse sumido de repente e eu não soubesse como andar sem ele. O velório foi naquela tarde mesmo. Em cidade pequena e quente, não dá para esperar. A casa encheu de gente. Parentes que nunca vi, amigos do bar, colegas da prefeitura, todos lamentando, todos fingindo que seu João Razuca foi um bom homem. Era rígido, mas justo, diziam. Cuidava da família. Trabalhador honesto. Mentiras. Mas mentiras que todo mundo preferia acreditar. O Toninho virou o homem da casa do dia para a noite. Recebeu os pêsames, organizou o enterro, tomou as decisões. Vi no rosto dele o orgulho de assumir o posto do pai. O novo chefe. O novo dono. Foi no cemitério, vendo o caixão descer, que a ficha caiu. Meu pai morto significava uma coisa. Uma chance. Talvez a única que eu teria. O homem que me prendia, que me vigiava, que ameaçava me matar se fugisse. Não existia mais. Olhei para o Toninho do outro lado da cova. Ele segurava minha mãe, fazendo o papel de filho devotado. Mas os olhos dele encontraram os meus. E no meio do luto, do teatro todo, ele sorriu. Um sorriso pequeno, discreto. Só para mim. O sorriso dizia tudo. Agora sou eu quem manda. Agora você é mais minha ainda. Mas ele não sabia. Não sabia que naquele exato momento, vendo a terra cair sobre o caixão do meu pai, eu estava planejando minha liberdade. Nossa liberdade. Minha e do Carlos. A morte do meu pai não foi uma tragédia. Foi um milagre. O milagre que eu tanto rezei. Os primeiros dias depois do enterro foram uma confusão.
Gente entrando e saindo de casa, levando comida, dando pêsames. Minha mãe andava pela casa como uma alma penada, sem saber o que fazer sem o marido para mandar nela. O Toninho se esticava todo, bancando o chefe da família, recebendo os documentos do inventário, assinando papel. Mas eu não perdia tempo. Enquanto eles lidavam com a burocracia da morte, eu planejava a vida. Rosinha apareceu no terceiro dia, com aquele jeito dela de quem não tá nem aí pras convenções. E aí? Vai aproveitar a chance? Olhei pro Carlos brincando no chão. 14 meses já, andando com aquelas perninhas bambas, falando palavras soltas. Meu menino lindo, esperto, que merecia coisa melhor que aquela casa amaldiçoada. Vou, mas preciso ser esperta. Quando? Logo, antes que ele tome conta de tudo de vez. O plano era simples, esperar o inventário, pegar minha parte, porque alguma coisa eu tinha direito sendo filha, e sumir. Rosinha já tinha conversado com uma prima em São Paulo que alugava quartos para moças. Não era o ideal, mas era um começo. O problema começou quando o advogado leu o testamento. Sim, meu pai tinha testamento. E adivinhe? Deixou tudo pro filho homem. Tudo. A casa, o terreno, as economias. Para mim e para minha mãe, só o direito de morar lá, enquanto o Toninho permitisse. Mas isso não é justo. Minha mãe finalmente criou coragem de reclamar. O advogado deu de ombros. A lei permite. Seu marido podia dispor dos bens como quisesse. Vi o sorriso de triunfo no rosto do Toninho. Agora era oficial. Ele era o dono de tudo. De todos. De mim. Naquela noite, deitada na cama com o Carlos dormindo do meu lado, o desespero bateu forte. Sem dinheiro, como ia fugir? A passagem de ônibus para São Paulo custava caro. Precisava de comida para o caminho, leite para o Carlos, um lugar para ficar chegando lá. Foi então que lembrei. Dona Laura, a mulher do prefeito. Ela tinha dito que ajudaria se precisasse. Será que a oferta ainda valia? No dia seguinte, inventei que precisava ir na farmácia comprar remédio para o Carlos. Era mentira, mas minha mãe deixou. Estava tão perdida sem o marido que nem questionava mais nada. Corri até a casa do prefeito. Mansão enorme, jardim cuidado, grade alta. Bati palma no portão, o coração na boca. E se ela não quisesse me receber? E se tivesse se arrependido da oferta? Mas ela veio. Linda como sempre, vestido de seda, sorriso gentil. Jéssica, que surpresa! Soube do seu pai. Meus pêsames. Obrigada, dona Laura. Eu preciso falar com a senhora. Ela viu o desespero no meu rosto. Entre, querida. Vamos conversar. Na sala luxuosa, com o Carlos no colo, olhando maravilhado para os enfeites de cristal, contei tudo. Não os detalhes sórdidos. Aquilo eu ainda não tinha coragem. Mas o essencial. Que precisava sair daquela casa, que não tinha para onde ir, que temia pelo futuro do meu filho. Ela ouviu em silêncio. Quando terminei, suspirou fundo. Eu suspeitava. Cidade pequena, a gente sempre suspeita. Mas nunca tive provas, nunca soube como ajudar. Agora pode, por favor, só preciso de dinheiro para passagem, para começar de novo. Ela ficou pensativa. Depois de um tempo que pareceu eterno, falou. Posso fazer melhor que isso. Tenho uma amiga em Brasília, dona de uma pensão familiar. Precisa de ajuda na cozinha, oferece quarto e comida. Não é muito, mas é trabalho honesto e lugar seguro. Brasília, capital federal. Longe o suficiente de Gurupi para nunca mais cruzar com o Toninho. Meu coração disparou de esperança. Aceito. Aceito qualquer coisa. Vou ligar para ela hoje mesmo. E a passagem, considere um presente. Quase chorei de gratidão, mas Dona Laura não tinha terminado. Tem uma condição, Jéssica. Você vai embora e não volta. Não escreve, não manda notícia. Corta contato completo. É para sua segurança e para minha. Meu marido não pode saber que ajudei. Entende? Entendi. Claro que entendi. O prefeito não ia gostar de saber que a mulher ajudou a perdida da cidade a fugir. Poderia manchar a reputação da família. Prometo, ninguém nunca vai saber. Saí de lá com o coração leve pela primeira vez em anos. Tinha um plano, tinha ajuda, tinha esperança. Só precisava agir rápido, antes que o Toninho percebesse alguma coisa. Os dias seguintes foram de preparação cuidadosa.
Separei o essencial: roupas para o Carlos, documentos, o pouco dinheiro que tinha escondido. Tudo cabia numa sacola de viagem, vida inteira numa sacola. Rosinha ajudou como podia. Descobriu os horários dos ônibus, o melhor trajeto onde fazer as paradas. Me ensinou a usar o orelhão, a pedir informação, coisas básicas que eu nunca tinha precisado saber. Em cidade grande é diferente, ela explicava. Tem que ser esperta, não confiar em qualquer um. A data marcada chegou. 3 de novembro de 1966. O ônibus saía às 4 da manhã. Dona Laura mandou o dinheiro da passagem com Rosinha, junto com uma carta de recomendação para a amiga em Brasília. Na véspera, mal dormi. Ficava olhando o Carlos, memorizando cada detalhe. O cabelo castanho claro, o narizinho arrebitado, as mãozinhas gordinhas, meu filho, meu tesouro, que ia conhecer o mundo além daquelas 4 paredes. Às 3 da manhã, levantei devagar. Vesti o Carlos ainda dormindo, peguei a sacola, fiz o sinal da cruz. A casa estava silenciosa. Minha mãe roncando baixinho no quarto. O Toninho tinha saído, era sexta, dia de farra no bordel da cidade. Caminhei pela sala na ponta dos pés. Cada rangido do assoalho parecia um trovão. O Carlos se mexeu no meu colo, resmungou. Fiz shh baixinho, ninando ele. Estava quase na porta quando ouvi. Vai embora mesmo? Gelei. Me virei devagar. Minha mãe estava ali, em pé na porta da cozinha. Camisola velha, cabelo desgrenhado, olhos vermelhos de choro. Mãe, eu sei. Sempre soube. De tudo. A voz dela era um sussurro quebrado. Mas nunca tive coragem. Seu pai... Eu tinha medo. Por que não me protegeu? A pergunta saiu antes que pudesse segurar. Anos de mágoa numa frase só. Ela baixou a cabeça. Porque sou fraca. Sempre fui. Mas você não é. Você é forte, Jéssica. Mais forte que eu jamais serei. Ficamos nos olhando no escuro. Mãe e filha. 2 destinos opostos. Vai, ela disse finalmente. Vai e não olha para trás. Cuida desse menino. Dá para ele a vida que você merece. Me aproximei, beijei o rosto dela. Pele enrugada, cheiro de sabão de coco, gosto de lágrima. Tchau, mãe. Tchau, minha filha. Saí porta fora sem olhar para trás. O ar da madrugada era frio, cortante. O Carlos se aninhou no meu peito, voltando a dormir. Caminhei rápido pelas ruas desertas. Cada passo me levava mais longe daquela casa, daquela vida, daquele pesadelo. A rodoviária era pequena, mal iluminada. Rosinha já estava lá, fiel até o fim. Achei que não vinha mais. Quase não venho. Minha mãe... Ela sabe? Sempre soube. Rosinha assentiu. Entre mulheres, algumas coisas não precisam ser ditas. O ônibus chegou bufando, soltando fumaça preta. O motorista, um senhor barrigudo, pegou minha passagem sem olhar. Brasília, longa viagem. 18 horas se não quebrar no caminho. 18 horas. Quase um dia inteiro me afastando do inferno, me aproximando de sei lá o quê. Mas qualquer coisa era melhor que ficar. Subi os degraus com dificuldade, equilibrando o Carlos e a sacola. O ônibus estava quase vazio. Meia dúzia de passageiros dormindo, cabeças balançando no ritmo da estrada. Escolhi um banco no fundo perto da janela. Acomodei o Carlos, que agora estava acordado, olhando tudo com curiosidade de bebê. Rosinha subiu para se despedir. Cuida dele e de você. Vou cuidar. Quando chegar lá, esquece esse lugar, esquece tudo, começa do zero. Como se fosse fácil. Ela segurou minha mão. Não é fácil, mas é necessário. Você merece ser feliz, Jéssica. Vocês dois merecem. O motorista buzinou. Vamos que vamos. Tenho horário para cumprir. Rosinha desceu correndo. Acenou da calçada enquanto o ônibus dava partida. Acenei de volta, os olhos ardendo de lágrimas contidas. O ônibus pegou velocidade, deixando para trás as casinhas conhecidas, a igreja onde sofria em silêncio, o cemitério onde meu pai apodrecia, a praça onde nunca brinquei. Gurupi sumindo no escuro, virando memória, virando passado. O Carlos apontou para a janela, maravilhado com as luzes passando rápido. Mama,
É, meu filho, estamos indo embora, para bem longe. Ele bateu palminha, feliz com a aventura. Tão pequeno, tão inocente. Não fazia ideia do inferno que deixávamos para trás. Do monstro que dormia naquela casa e que acordaria em poucas horas para descobrir que suas presas tinham fugido. Imaginei a cara do Toninho quando visse o quarto vazio. A raiva, o ódio, mas também o alívio. Agora não precisaria mais dividir a herança, nem sustentar o bastardo da irmã. Sim, ele ficaria furioso no começo, mas depois arrumaria outra vítima. Homem como ele sempre arruma. A cidade estava cheia de meninas indefesas, de pais omissos, de mães fracas. Mas eu não era mais uma delas. A estrada se esticava à frente, uma fita de asfalto cortando o cerrado. O sol começava a nascer, tingindo o céu de rosa e laranja. O Carlos dormiu no meu colo, a respiração suave, a mãozinha agarrada na minha blusa. 18 horas. 18 horas para deixar Jéssica Razuca para trás e nascer outra pessoa. Alguém sem passado, sem trauma, sem medo. Alguém que podia recomeçar. Encostei a cabeça na janela, vendo a paisagem mudar. Cerrado ralo, cidadezinhas pobres, postos de gasolina isolados. O Brasil profundo passando diante dos meus olhos. Tão grande, tão cheio de possibilidades. Em Brasília, ninguém me conhecia. Ninguém sabia da minha história. Podia inventar qualquer coisa. Viúva de guerra, moça do interior tentando a sorte, mãe solteira comum. Qualquer coisa menos a verdade. A verdade ficaria enterrada em Gurupi, junto com meu pai, junto com minha inocência, junto com a menina que fui e nunca mais seria. O Carlos se mexeu, resmungou. Dei o peito para ele. Ainda amamentava, mais por conforto que por fome. Ele sugou com vontade, os olhinhos verdes me fitando com confiança absoluta. Verdes como os do pai. Mas isso não importava mais. Eram só olhos. Lindos olhos do meu lindo filho que ia crescer livre, feliz, sem nunca saber de onde veio. O ônibus balançava, o motor roncava, as horas passavam, paradas rápidas em cidadezinhas que nem nome eu sabia. Gente subindo e descendo, vidas se cruzando por instantes. Numa das paradas, desci para usar o banheiro. Mulher sozinha com bebê sempre chama a atenção. Uma senhora se ofereceu para segurar o Carlos enquanto eu ia. Obrigada, mas levo ele comigo. Nunca, nunca mais ia deixar ele sozinho com estranhos. Nunca mais ia confiar cegamente. Tinha aprendido da pior forma que o perigo mora onde a gente menos espera. De volta ao ônibus, comi o lanche que Rosinha tinha preparado. Pão com mortadela, uma banana, água numa garrafinha. Comida simples, mas gosto de liberdade. A tarde caiu, a noite veio. O Carlos dormiu a maior parte da viagem, acordando só para mamar ou quando o ônibus chacoalhava demais. Eu não dormi. Não conseguia. Cada quilômetro era uma vitória. Cada cidade ultrapassada, um alívio. Finalmente, já era quase meia-noite quando o motorista anunciou. Próxima parada, Brasília. Estação rodoviária. Quem vai descer, vai preparando as tralhas. Brasília. Chegamos. Olhei pela janela e vi as luzes da cidade. Grandes blocos de concreto iluminados, ruas largas, um mundo completamente diferente do que conhecia. Respirei fundo. A nova vida começava agora. Sem olhar para trás, como Rosinha disse. Sem medo, como minha mãe nunca conseguiu. Só eu e Carlos contra o mundo. O ônibus parou. Desci com as pernas bambas, o corpo dolorido da viagem. O Carlos acordou com um movimento, olhou em volta assustado com tanta luz, tanto barulho. Calma, meu amor, chegamos. A rodoviária era enorme comparada à de Gurupi. Gente para todo lado. Ônibus chegando e saindo, vendedores gritando. Me senti perdida, pequena, mas também invisível. Perfeito. Era exatamente o que precisava. Sumir na multidão. Procurei um telefone público, disquei o número que Dona Laura tinha me dado. Uma voz feminina atendeu. Pensão Boa Esperança. Alô? É Dona Marta? Dona Laura me mandou. Jéssica Razuca. Ah, sim, estava esperando. Venha, querida. Pegue um táxi, dê esse endereço ao motorista. Um táxi.
Nunca tinha andado de táxi na vida, mas aprendi rápido. Cidade grande ensina na marra. O motorista, um coroa simpático, ajudou com a bagagem. Primeira vez em Brasília? É. Vai gostar. Cidade nova, cheia de oportunidade. Oportunidade. Era tudo o que eu precisava. A pensão ficava numa quadra residencial, prédio simples, mas limpo. Dona Marta me esperava na porta, mulher de uns 50 anos, cabelo grisalho preso, avental xadrez. Você deve estar cansada. Venha, preparei um quarto. O quarto era pequeno, mas tinha o essencial: cama de solteiro, berço improvisado para o Carlos, uma cômoda, um espelho. Luxo comparado ao que eu conhecia. A cozinha fica no térreo. Você começa amanhã, pode? Posso. Claro que posso. Ótimo. São 3 refeições por dia para os hóspedes. Café da manhã às 6, almoço ao meio-dia, jantar às 7. O pagamento é semanal, mais quarto e comida. Assenti com tudo. Trabalharia o que fosse preciso. Naquela primeira noite em Brasília, deitada na cama estranha, com o Carlos dormindo tranquilo no berço ao lado, finalmente me permiti chorar. Chorar de alívio, de medo, de esperança, de tudo que tinha vivido e tudo que ainda ia viver. Lá fora, a cidade dormia. Cidade planejada, moderna, cheia de promessas, onde ninguém me conhecia, onde meu passado não existia, onde podia ser qualquer pessoa. Escolhi ser Jéssica Silva. Nome comum, sem história. Viúva jovem, marido morto em acidente de trabalho. Uma entre milhares de imigrantes que chegavam todo dia na capital em busca de vida melhor. E era verdade, de certa forma. Estava migrando. Estava buscando vida melhor. Só não para o marido morto. O passado ficou em Gurupi. O futuro começava ali, naquele quartinho apertado, naquela cidade estranha, com meu filho nos braços e a liberdade ao alcance das mãos. Não seria fácil, mas seria nosso. E isso bastava. Brasília foi minha salvação e meu desafio. Os primeiros meses na pensão da Dona Marta foram duros, mas de um jeito diferente. Não era o terror de antes, era a dureza do trabalho honesto, da rotina pesada, mas livre. Acordava às 5 da manhã, deixava o Carlos dormindo, Dona Marta cuidava dele enquanto eu trabalhava e ia para a cozinha. Café para 15 hóspedes não era brincadeira. Pão na chapa, ovo frito, café passado na hora. Depois limpava tudo, preparava o almoço, feijão, arroz, mistura. Limpava de novo, preparava o jantar. No meio disso, corria para amamentar o Carlos, trocar fralda, dar atenção. Mas sabe de uma coisa? Era bom, era cansativo, era suado, mas era meu. Ninguém me tocava sem permissão, ninguém invadia meu quarto, ninguém me chamava de vagabunda. Eu era só a Jéssica, a cozinheira, a moça quieta, mas trabalhadeira. O Carlos crescia forte. Com 1 ano e meio, já corria pela pensão, fazendo graça para os hóspedes. Era a alegria do lugar. Dona Marta se derretia por ele, as camareiras disputavam para brincar. Pela primeira vez, meu filho tinha uma família. Torta, improvisada, mas família. 1967 passou voando. Eu economizava cada centavo. O sonho era sair da pensão, alugar um cantinho só nosso. Pequenininho que fosse, mas nosso. Onde pudesse criar o Carlos do meu jeito, longe de olhares curiosos, de perguntas incômodas. Foi em 1968 que minha vida deu outra volta. Apareceu na pensão um hóspede novo, seu Roberto, funcionário público aposentado, viúvo recente. Homem de uns 60 anos, educado, quieto. Ficava semanas ali, depois sumia, depois voltava. Ele notou o Carlos. Era difícil não notar. Menino de 2 anos, esperto, falante, olhos verdes que chamavam atenção. Começou a trazer presentinhos, um carrinho aqui, um livrinho ali. Eu agradecia, mas mantinha distância. Homem bondoso demais, sempre me deixava com o pé atrás. Mas seu Roberto era diferente. Não tentava nada. Só conversava, contava histórias, brincava com o Carlos. Aos poucos, fui baixando a guarda. Ele contou da esposa que morreu de câncer, dos filhos que moravam longe, da solidão que pesava. Você me lembra minha filha, disse um dia. A mesma força,
A mesma determinação. Uma tarde, o Carlos caiu brincando e ralou o joelho. Chorava tanto que nada consolava. Seu Roberto apareceu com uma maleta de primeiros socorros. Fui enfermeiro do exército, explicou, limpando o machucado. Sei cuidar disso. Enquanto ele cuidava do Carlos, conversando para distrair, cantando uma musiquinha boba, alguma coisa mudou em mim. Vi ali não um homem perigoso, mas um avô. Alguém que também precisava de família. A amizade cresceu devagar. Ele vinha na cozinha, ajudava a descascar batata enquanto conversávamos. Falava dos tempos de Juscelino, da construção de Brasília, das esperanças de um país novo. Eu ouvia, aprendia, sonhava. Um dia ele fez a proposta. Jéssica, tenho uma casa na 403 Sul. Tá vazia desde que minha esposa morreu. Grande demais para mim sozinho. Que tal você e o Carlos morarem lá? Não é favor. Você cuida da casa, cozinha e eu pago o salário justo. Meu coração disparou. Uma casa? Sair da pensão? Parecia bom demais. Mas, o que as pessoas vão dizer? Ele riu. Que digam, sou velho demais para me importar com fofoca. Você precisa de casa, eu preciso de companhia. É negócio, não romance. Pensei muito. Conversei com Dona Marta, que aprovou na hora. O Roberto é homem direito, Jéssica. Nunca vi ele desrespeitar ninguém. Aceitei. Em março de 1969, mudamos para a casa dele. Era um sobrado simples, mas espaçoso. 3 quartos, quintal, tudo arrumadinho. O Carlos ganhou um quarto só dele pela primeira vez na vida. A rotina era tranquila. Eu cuidava da casa, fazia as refeições. Seu Roberto saía cedo, voltava no fim da tarde. Conversávamos no jantar, depois cada um para o seu canto. Respeito mútuo, distância saudável. Mas criança não conhece essas fronteiras. O Carlos adotou seu Roberto como avô. Vôbeto ele chamava. Seguia o velho pela casa, pedia história, mostrava desenho. E seu Roberto, coitado, se derretia todo. Foi ele quem ensinou o Carlos a andar de bicicleta, quem levou no parque pela primeira vez, quem explicou sobre os aviões que passavam. Olha lá, Carlinhos, aquele grandão é um Boeing. Vendo os dois juntos, meu coração apertava. Era isso que família devia ser. Carinho sem maldade, cuidado sem segunda intenção. Tudo o que faltou na minha infância, meu filho estava tendo. 1970 trouxe mudanças. Seu Roberto adoeceu. Problema no coração. Passei a cuidar dele mais de perto. Remédio na hora certa, dieta especial, repouso forçado. Ele reclamava, mas obedecia. Você é pior que sargento, brincava. É pro seu bem. Eu sei, por isso que aguento. Numa tarde de hospital, depois de um susto maior, ele segurou minha mão. Jéssica, preciso te pedir uma coisa. Se acontecer alguma coisa comigo, não fala assim. Escuta, se acontecer, quero que fique com a casa. Você e o Carlos. Já providenciei os papéis. Protestei. Era demais, não podia aceitar. Mas ele insistiu. Não tenho ninguém, Jéssica. Os filhos mal ligam. Você e o Carlos são minha família agora. Deixa eu cuidar de vocês como vocês cuidam de mim. Chorei. Pela primeira vez em anos, chorei de gratidão. Não pelo dinheiro ou pela casa, mas pelo gesto. Alguém me vendo como pessoa, não como coisa. Alguém querendo me proteger, não me usar. Seu Roberto melhorou, mas ficou mais frágil. Passei a dormir no quarto ao lado para ouvir se precisasse de algo. O Carlos dormia entre nós dois. Meu quarto, quando estava com medo. O dele, quando queria história. Em 1971, matriculei o Carlos na escolinha. 5 anos, esperto feito ele só. Uniforme azul, mochilinha nas costas, sorriso banguela. Meu orgulho. Meu milagre. Mãe, por que não tenho pai? Perguntou um dia, do nada. Gelei. Sabia que a pergunta viria, mas não estava preparada. Seu pai morreu, filho, quando você era bebezinho. Como ele morreu? Acidente, trabalhando. Ele era bonzinho? Respirei fundo. Era sim. Mentira. Mas algumas mentiras são necessárias. Algumas verdades matam. O Carlos aceitou a explicação. Por enquanto. Mas eu sabia. Um dia teria que contar mais. Inventar detalhes, criar memórias.
Qualquer coisa menos a verdade. 1972 chegou com Copa do Mundo. O Brasil inteiro parou para torcer. Seu Roberto comprou uma TV nova, colorida. Luxo total. Assistimos todos os jogos juntos. Eu, ele, o Carlos, alguns vizinhos. Quando o Brasil ganhou, a festa foi geral. O Carlos pintou o rosto de verde e amarelo. Saiu correndo pela rua com as outras crianças. Normal, feliz, livre. Olhando ele ali, comemorando com os amiguinhos, pensei em Gurupi. Será que ainda existia? Será que o Toninho ainda morava lá? Minha mãe estaria viva? Bloqueei os pensamentos. Aquela vida tinha morrido. Eu era outra pessoa agora. Jéssica Silva, cozinheira, mãe solteira, moradora de Brasília. O passado não existia. Mas às vezes, nas madrugadas insones, ele voltava. Em pesadelos onde o Toninho me achava, onde arrancava o Carlos de mim, onde tudo recomeçava. Acordava suando frio, corria para o quarto do Carlos, conferia se ele estava lá, seguro, dormindo tranquilo. Em 1973, o Carlos fez 7 anos. Seu Roberto organizou uma festa. Bolo, balão, criançada da rua toda. Tirei fotos com a máquina que ele me deu de presente. Momentos congelados de felicidade improvável. Naquele ano, algo mudou entre mim e seu Roberto. Não foi romance, nem eu queria, nem ele tentou. Foi algo mais profundo, cumplicidade, família de verdade, construída no dia a dia, no cuidado mútuo, no carinho sem exigências. Ele piorou no inverno. Internação atrás de internação. Eu me dividia entre hospital e casa, entre cuidar dele e do Carlos. Vizinhas ajudavam, professoras entendiam. Rede de apoio que eu nunca tive antes. Numa noite no hospital, ele, fraco demais para falar alto, sussurrou: Jéssica, você foi a filha que sempre quis ter. O Carlos, o neto que não conheci. Obrigado. Obrigado a você, respondi, segurando a mão dele. Por tudo. Ele morreu em setembro. Tranquilo, dormindo, como merecia. O enterro foi simples. Os filhos dele apareceram. 2 homens de terno, cara de poucos amigos. Questionaram tudo. Quem era eu? O que fazia ali? Por que o pai deixou a casa para mim? Sou empregada dele, expliquei. Empregada que mora na casa? Que herda tudo? A insinuação era clara. Achavam que eu era amante, golpista, interesseira. Deixei falarem. Não devia satisfação para ninguém. O advogado resolveu tudo. Os papéis estavam em ordem. A vontade do seu Roberto registrada. A casa era minha e do Carlos, legalmente. Os filhos foram embora bufando, prometendo contestar. Nunca mais apareceram. 1974 começou diferente. Pela primeira vez na vida, eu tinha algo meu. Uma casa, estabilidade, futuro. O Carlos crescia saudável, estudioso. Eu arrumei emprego numa lanchonete ali perto. Precisava trabalhar, ganhar nosso sustento. Mas as noites eram difíceis. Sem seu Roberto, a casa parecia grande demais, vazia demais. O Carlos sentia falta do vô postiço. Eu sentia falta da companhia. Foi quando conheci Dona Neuza, vizinha do lado. Baiana retada, mãe de santo respeitada. Viu meu desamparo, ofereceu ajuda. Menina, você carrega coisa pesada. Vejo no seu olho. Quer conversar? Recusei primeiro. Depois, numa noite de insônia, bati na porta dela. Tomamos café, conversamos. Não contei tudo, nunca contava tudo. Mas falei da solidão, do medo, dos pesadelos. Ela ouviu, assentiu, entendeu. Todo mundo tem fantasma, filha. O segredo é não deixar eles mandarem na gente. Viramos amigas. Ela cuidava do Carlos quando eu trabalhava tarde. Eu ajudava nas festas do terreiro dela. Comunidade, pertencimento, coisas que nunca tive em Gurupi. O Carlos adorava as histórias que ela contava, orixás, lendas, mitos. Aprendia sobre cultura, religião, respeito às diferenças. Crescia mente aberta, coração grande. Esse menino vai longe, Dona Neuza profetizava. Tem luz própria. Eu torcia para ser verdade, para ele ir longe mesmo. Longe de qualquer sombra do passado, de qualquer marca da violência que gerou ele. Em 1975, o Carlos fez 9 anos. Pré-adolescente questionador, curioso sobre tudo.
As perguntas sobre o pai voltaram, mais elaboradas. Que tipo de trabalho ele fazia? Construção. Ajudou a construir Brasília. Por que não tem foto dele? Perdemos tudo numa mudança. Como vocês se conheceram? Cada pergunta, uma mentira nova. Cada mentira, um tijolo a mais no muro que protegia ele da verdade. Comecei a escrever. À noite, depois que o Carlos dormia, colocava no papel as memórias. Não para publicar. Deus me livre, mas para organizar. Para ter certeza de que nunca esqueceria, mesmo querendo. Gurupi, Toninho, o porão, a fuga. Tudo ali, em letras tortas, caderno escondido no fundo da gaveta. Um dia pensei, quando eu morrer, alguém vai achar. Vai ler, vai entender, mas não o Carlos. Nunca o Carlos. 1976 trouxe adolescência de vez. Voz mudando, espinhas no rosto, interesse em meninas. Normal. Saudável. Tudo o que a adolescência devia ser. Mas os olhos, aqueles malditos olhos verdes, cada ano que passava, mais parecidos com os do Toninho. Às vezes, num ângulo específico, numa expressão particular, eu via o monstro no meu anjo. Respirava fundo. Lembrava. Genética não é destino. Criação supera a natureza. Meu filho era bom, seria bom, independente do sangue nas veias. Em 1977, teve a formatura do ginásio. O Carlos de terno, diploma na mão, sorriso orgulhoso. Eu na plateia, chorando escondido. Meu menino virando homem. Homem do bem. Os anos foram passando e eu acompanhando cada momento como se fosse o último. 1977 e meu Carlos prestando vestibular. Mãe, quero fazer faculdade, engenharia, que nem o pai. O pai. O fantasma inventado que ele idolatrava. O herói morto que nunca existiu. Vai fazer, filho. Vai realizar todos os sonhos. Os dele. Os meus. Os do pai imaginário que criei para proteger ele. Em 1978, foram aquelas noites de estudo, apostilas espalhadas pela mesa, nervosismo no ar. O Carlos passado, tenso. Eu mais ainda. Quando o resultado saiu, aprovado na UniB, Engenharia Civil, foi uma explosão de alegria. Festa na rua. Dona Neuza fez aquela feijoada caprichada, vizinhos trouxeram bebida, música até tarde. O Carlos abraçado comigo, rindo, comemorando. Consegui, mãe, consegui. Conseguimos, pensei. Contra tudo, contra todos, conseguimos. A faculdade era cara, isso ninguém avisou. Livros, material, transporte. Voltei a trabalhar em 2 empregos. Lanchonete de dia, faxina à noite. Cansativo, mas necessário. Pelo futuro dele. 1979 trouxe novidades. O Carlos, no 2º ano, namorando firme uma menina da turma, fazendo estágio. Virando o homem que o pai nunca foi. Íntegro, trabalhador, carinhoso. Um dia, chegou em casa com a namorada. Cláudia, colega de turma. Moça direita, estudiosa, bonita. Família tradicional de Brasília. Mãe, essa é a mulher da minha vida. Sorri. Tinha 19 anos e já sabia. Amor de juventude, mas amor verdadeiro. 1980 foi o ano da formatura. Meu filho engenheiro. Lágrimas de orgulho, peito explodindo, ele no palco, recebendo o diploma, procurando meu rosto na multidão. Festa de formatura, família da Cláudia presente, pai médico, mãe professora, irmãos advogados, gente fina, educada, me tratando bem apesar de tudo, da mãe solteira, da empregada, da sem sobrenome. Dona Jéssica, a senhora criou um homem maravilhoso, disse a mãe da Cláudia. Ele que nasceu bom, respondi. Mentira, verdade. As duas coisas. Nasceu de violência, mas escolheu o amor. Milagre que eu cultivei com sangue, suor e silêncio. 1981 chegou com casamento. Igreja cheia, véu e grinalda, marcha nupcial. O Carlos de terno, Cláudia de branco, eu de madrinha, única família do noivo. Cadê seus parentes, dona Jéssica? Perguntavam. Não tenho, todos mortos. Outra meia-verdade, mortos para mim, pelo menos. O padre falou sobre união, família, amor cristão. Pensei em Gurupi, no casamento forçado, no terror disfarçado de sacramento.
Comparei com aquilo. 2 jovens se escolhendo, se amando, se respeitando. Diferença entre inferno e céu. 1982 foi abençoado. Primeiro neto. Menina, Maria Clara. Linda, saudável, chorona. O Carlos bobo de pai, Cláudia radiante, eu avó aos 51 anos. Segurei aquela criaturinha no colo, perfeita, inocente, neta de verdade. Família de verdade, sem segredos, sem sombras, sem medo. Vovó, ela é a cara da senhora. Alguém comentou. Olhei bem. Cabelo escuro, nariz arrebitado. Nada de olhos verdes, graças a Deus. Nada que lembrasse ele. 1984, trouxe o segundo neto. João Roberto. Homenagem ao seu Roberto. Menino risonho, tranquilo. O Carlos construindo casa própria, vida estável, família feliz. Tudo que sonhei, mais do que mereci. Às vezes, nas reuniões de família, olhava em volta. Mesa farta, gente rindo, crianças brincando. Vida normal, cotidiana, abençoada. Ninguém imaginava, ninguém nunca imaginaria. E assim tinha que ser. Em 1985, o Carlos deu o grande passo. Começou firma própria, pequena, mas promissora. Contratos públicos, obras importantes. Nome respeitado no mercado. Mãe, quero que a senhora pare de trabalhar. Deixe eu cuidar da senhora agora. Resisti primeiro. Independência era minha segurança. Mas ele insistiu. Cláudia apoiou. Afinal, eu merecia descansar. Aposentei da faxina. Vida de vovó em tempo integral. Buscar neto na escola, fazer bolo de cenoura, contar história para dormir. Histórias inventadas, claro. Fadas, príncipes, finais felizes. Nada de monstros reais, porões escuros, fugas desesperadas. 1986 marcou nossa mudança para casa maior. Jardim, piscina, quarto para cada criança. O Carlos fazendo questão que eu morasse junto. A senhora é a chefa da família, mãe. Seu lugar é com a gente. Meu lugar. Depois de tanto não lugar, finalmente tinha um. Mas o passado não descansa. Numa noite de insônia daquele mesmo ano, liguei a TV. Jornal Nacional, notícias do Brasil todo. E de repente, uma reportagem. Cidade de Gurupi moderniza infraestrutura. Gurupi. Ainda existia. Imagens aéreas, entrevistas, progresso. Procurei caras conhecidas, não achei nenhuma. 20 anos mudam muita coisa. Será que ele ainda vivia lá? Será que casou? Teve filhos? Será que fez com outras o que fez comigo? Desliguei a TV. Alguns portais não devem ser abertos. Aqui estamos. Eu com 73 anos. O tempo voa quando você está ocupada vivendo em vez de apenas sobrevivendo. O Carlos já avô também. Cabelos grisalhos, mas mesmo sorriso doce. Maria Clara médica, como o avô postiço que nunca conheceu. João Roberto seguiu os passos do pai na engenharia. Alice adolescente, sonhando em ser escritora. Bisa, você nunca pensou em escrever suas memórias? Ela perguntou outro dia. Quase engasguei com o café. Que memórias, meu anjo. Vida de vovó não tem muita aventura. Mentira número 1001. Mas algumas histórias não são para ser contadas. São para ser enterradas, esquecidas, apagadas. Para que as próximas gerações possam escrever as suas próprias, limpas, sem as manchas do passado. Esses dias sonhei com Gurupi. Primeira vez em anos. Mas não foi pesadelo. Sonhei com a cidade pegando fogo, virando cinzas, o vento levando tudo embora. Acordei leve. Agora, gravando esse vídeo para o canal Memórias da Vovó, conto essa história pela primeira vez. Por que agora? Talvez porque o tempo esteja acabando. Talvez porque outras mulheres precisem ouvir. Talvez porque guardar segredos cansa, e eu já estou velha demais para carregar esse peso sozinha. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir. Sei que foi pesado, sei que dói. Mas precisava ser dito. Existem muitas Jéssicas por aí, presas em seus próprios porões, achando que não tem saída. Tem saída. Sempre tem. Às vezes é uma porta, às vezes é uma janela, às vezes é um buraco na parede que você mesma tem que cavar. Mas tem saída. O milagre não foi o dinheiro da passagem, nem a oferta de emprego, nem mesmo a morte do meu pai.
O milagre foi eu ter acreditado que merecia coisa melhor. Foi ter criado coragem de agarrar a chance quando ela apareceu. Carlos não conhece essa história. Nunca vai conhecer. Alguns diriam que é errado, que filho tem direito de saber de onde veio. Eu digo, filho tem direito de ser feliz, de viver sem o peso de crimes que não cometeu, de achar que o pai foi herói, não monstro. Protegi ele a vida toda dessa verdade. É meu último ato de amor, levar esse segredo pro túmulo. Deixar que ele continue acreditando na linda mentira que construí. Pai engenheiro, morto em acidente, amor da juventude da mãe. Hoje agradeço até pelos olhos verdes dele. Me ensinaram que aparência não define caráter, que maldade não se herda, se aprende, e que amor de mãe pode transformar qualquer herança maldita em bênção. Se você assistiu até aqui, faz um favor para essa vovó. Se inscreve no canal, deixa seu like, mostra que minha história não foi contada em vão. E tem mais. Entra no nosso grupo do WhatsApp. Todo dia compartilhamos histórias reais de vovós brasileiras. Histórias de dor, mas também de superação. De mulheres que transformaram inferno em jardim, pedra em pão, lágrima em sorriso. O link tá aqui na descrição. Vem fazer parte dessa corrente de mulheres fortes. Porque nossa força não tá em músculos ou dinheiro. Tá em sobreviver, em proteger, em transformar. Meu nome é Jéssica Razuca. Ou melhor, era. Hoje sou Jéssica Silva, mãe do Carlos, avó da Maria Clara e do João Roberto, bisavó da Alice. Sou a mulher que escolheu a vida, não a morte, que escolheu o amor, não o ódio, que escolheu mentir para proteger, não falar para destruir. E se tivesse que escolher de novo, faria tudo igual. Até nunca mais, Gurupi. Até sempre. Vida nova. Essa foi minha história. Nossa história. História de milagre, sim. Mas milagre que a gente mesma faz acontecer.